Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar em mais um vídeo falando de Chainsaw Man. Nos últimos vídeos a gente basicamente viu o arco ali do demônio bomba da Rise e todo o desfecho do arco. E esse arco vai fazer o Denji repercutir muito em mídia, não só nacional como mundial, e é o que nos leva a esse próximo arco. Mas antes da gente realmente começar o vídeo em si, eu peço para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. E então, bora para o vídeo. Bom, depois da morte da Rise, que o Denji ainda não sabe, ele ainda continua um pouco depressivo, pensando ali se vai superar a Rise ou não, e ainda continua tendo seus costumeiros sonhos da porta que não deve ser aberta por algum motivo. Um dos maiores mistérios de toda a trama, mas eu não vou focar muito nisso, não é o motivo principal do vídeo. O Denji basicamente se levanta ali, ele já acordando ao lado do Miauzinho, que é o gato da Power, a Power que voltou de fato depois de toda a regulação do sangue dela. Os níveis de sangue dela estavam altos demais e assim o poder dela volta a ficar um pouco mais equilibrado. Ela até reclamando de que o gato dela, o Miauzinho, passou tanto tempo com o Denji que se apegou mais a ele do que a própria dona, que é a Power. Enquanto o Denji simplesmente ali tomando café da manhã, ele vê o Aki beber café, que lembra muito ali o presente de agradecimento que a Rise deu ao Denji. Uma caneca de café, ele até começa a pensar se talvez ele nunca mais vá sentir felicidade ou tristeza pelo resto da sua vida. Só que isso dura muito pouco tempo, porque simplesmente chega a Makima, que ela estava ocupada por um bom tempo, né? Tentando ali matar a Rise, basicamente conseguiu no fim das contas. E ela então acaba tendo alguns dias de folga e por isso que ela vai visitar a cidade de Enoshima. E é basicamente por isso que ela questiona se Denji, Power e Aki resolverão ir com ela. O Denji, que tava meio tristinho, de uma hora pra outra já muda completamente de humor, mega empolgado, e eles sim irão. A Power claramente não quer ir, ela já começa a inventar várias e várias desculpas, dizendo de que tem alguma reunião, só que no fim das contas eles nem sabem a data que eles ainda vão, mas no fim das contas isso não vai durar por muito tempo. Ninguém pode ser feliz nesse mangá, muito menos curtir umas boas fériasinhas. O Denji então tá mega empolgado porque vai ficar ali ao lado da Makima, vai viajar, vai curtir. Só que é basicamente aí que vários agentes, vários caçadores de demônios da Comissão Pública da Comissão de Segurança Pública, simplesmente invadem o apartamento do Denji, Aki e Power para falarem com a Makima. E aí nós temos um problema. O plano da Rise não era só ir atrás do coração do Denji. Caso ela não conseguisse, o plano dela era ao menos fazer com que o Denji repercutisse em escala não só nacional, mas como também mundial. A gente vê que basicamente o Denji, como Chainsaw Man, simplesmente vai parar ali nos telejornais do Japão, não só do Japão, como do mundo inteiro. E existem vários relatos de que o Denji salvou várias pessoas, mas ainda fica a dúvida de ele é um inimigo ou um aliado da humanidade. Ainda mais de existirem ali certos boatos de que ele salvou algumas mulheres, mas certos homens ele simplesmente deixou pra morrer. Então a Makima, que ela simplesmente estava colocando algumas medidas para evitar que o Denji não repercutisse tanto nos telejornais, na mídia, só que infelizmente ainda assim ela não conseguiu parar as emissoras de TV a tempo, e isso começa um baita de um problema. Não quer dizer que o Denji virou ali um astro da TV. Isso simplesmente significa de que o Denji é o alvo número 1 de todos os maiores caçadores de demônio de todo o mundo. E esse basicamente era o
objetivo, pelo menos caso a Rizzi não conseguisse roubar o coração do Denji, era fazer com que ele repercutisse no mundo inteiro e geral. Gente dos Estados Unidos, da China, Europa e todos os continentes do mundo inteiro se reunissem para simplesmente irem atrás do Denji. E aí vem o grande problema. Porque eles querem Denji, mesmo que ele esteja morto, eles querem Denji, porque ele estando com a Makima por algum motivo que nós ainda não sabemos, é um grande problema. Então, contanto que ele não esteja nas mãos da Makima, já é algo bom para eles. E aí nós simplesmente temos o fim dos dias de paz do Denji, porque agora vai começar uma verdadeira caça absurda em cima dele. A gente então vê ali a Makima pedindo ali aos seus vários agentes que contatem os maiores caçadores de demônio para se reunirem, para simplesmente fazer uma guarda pessoal para proteger o Denji, porque dos próximos dias em diante o Denji perdeu completamente a sua liberdade e acabou completamente a viagem a Enoshima que ele tanto queria. A Makima até então seguindo ali, ela falando com o Aki de que por mais com todos esses imprevistos, a operação para ir atrás do demônio pistola ainda irá prosseguir e ela quer o Aki nesse caso. O Aki que tem como grande objetivo simplesmente vingar a sua família e todas as pessoas inocentes que foram mortas pelo demônio pistola. Só que aos poucos a gente começa a ver um pouquinho ali a mudança na personalidade do Aki. O desejo dele começa a ser um pouco diferente, porque ele vê de que muita gente ainda vai morrer daqui pra frente e ou se isso vai acontecer. E ele até então começa a pensar um pouco quando ele conversou com um demônio anjo sobre basicamente o ciclo de vida dos demônios. Os demônios, eles não necessariamente morrem, porque enquanto eles continuarem sendo temidos, por mais ali que eles morram e se tornem cinzas, eles simplesmente irão retornar à vida. As únicas coisas que acontecem é que eles simplesmente nesse meio tempo voltam ao inferno. E caso eles morram lá, eles simplesmente irão então voltar para a Terra. Só que é algo que chama um pouco a atenção ali do Aki e também do demônio anjo e da maioria dos infernais da quarta divisão, é de que quando eles estavam no inferno, eles ouviram ali um barulho incomum de uma motosserra. E o que isso significa? Bom, Pochita, o demônio da motosserra, talvez não seja exatamente o que nós imaginamos. Mas então a gente basicamente é levado até os Estados Unidos, onde vemos ali que basicamente 13 irmãos caçadores de demônios são designados na missão de simplesmente caçar o Denji. A gente vê de que eles estão ali não muito dispostos, alguns, como o irmão do meio, por exemplo, que está mais empolgado em ir pegar algumas japonesas em vez de simplesmente ter de trabalhar. Mas no fim das contas, por mais que seja só um único homem, o Chainsaw Man ainda assim vai ser algo extremamente complicado. Mas em troca o prêmio vai ser algo muito bom. E até aí 2 milhões de dólares é um preço exorbitante. Mas um trabalho perigoso desse merece sim um grande prêmio, mas ainda assim os riscos valem a pena. A gente simplesmente vê de que o irmão mais novo fica um pouco preocupado com o que possa vir a acontecer, porque tem uma chance deles simplesmente morrerem, mas o mais velho vê de que não. Nós não iremos morrer. Ele até mesmo questiona para o mais novo se ele imaginaria ali algum dos 3 morrendo e ele nem a pau. E até aí, estranhamente, a gente começa a ver de que quando o demônio pistola simplesmente destruiu a casa inteira deles, eles não morreram. Mesmo que pai, mãe, avó deles morreram, eles não morreram. Mesmo quando eles foram engolidos por um demônio e quando a casa deles pegou fogo, eles não morreram. Até mesmo quando eles tiveram intoxicação alimentar, eles não morreram. E eles simplesmente por esse motivo se acham imortais
Só que eu diria que isso é mais sorte, sendo sincero, em vez de ter ali eles serem imortais. E não só vão ser esses caçadores americanos, como pelo visto caçadores russos. A gente é levado para uma floresta, pelo visto russa. Nós temos ali 2 caçadores ali caçando uma raposa e a mestra ali perguntando então ao Touka, que é simplesmente o seu discípulo, se ele se sente alguém como se fosse um assassino por estar matando um animal. E no fim das contas, não, porque ele sabe de que isso é algo necessário para a sobrevivência deles, e não é como se ele realmente tivesse tomado a vida do animal com as suas próprias mãos. Simplesmente ele só sentiu a vibração do arco e da corda. E no fim das contas, ela até então, quando ele simplesmente tira toda a pele da raposa para levar toda a carne, ela questiona se mais uma vez ele tirou ali a vida de um animal, se ele se sente como se fosse um assassino, só que também não. Mesmo quando eles vão comer a raposa, ela ainda se questiona porque ela vai simplesmente designar ele para a missão de um caçador de demônios. Eles também irão ali atrás do Denshi, mais especificamente talvez no coração do demônio da motosserra, e ele pode fazer isso tranquilamente. Só que ainda assim, diferente de uma raposa, isso daí é um adolescente de 16 anos, ele é um animal racional. Óbvio que em alguns momentos nem tanto, é claro, mas é bem mais racional do que uma raposa. E esse vai ser um trabalho de fato cruel. Só que o Touka, sem pensar 2 vezes, irá sim fazer o que tem de ser feito pela sua mestra. Ele vai fazer todo esse trabalho para que depois disso ele faça com que a sua mestra deixe de ser uma caçadora de demônios e assim ela possa viver o resto da sua vida. Ela só tem cerca de 6 meses de expectativa de vida e ele vai fazer custe o que custar para que ela viva em paz. E aí a gente vai vendo que cada vez mais e mais caçadores vão se reunindo de todos os lugares do mundo, até mesmo um baita do nome de peso que é a Quan Chi, que é tida como a primeira caçadora de demônios, uma caçadora lá da China. A gente simplesmente vê ela basicamente com seu harém de mulheres, pegando geral sem nenhum problema, quando simplesmente chega ali um mensageiro dando a elas a missão de caçar o Denji lá no Japão. O mensageiro que até chega a Quan Chi dizendo de que essa será a missão mais difícil que ela já fez até então na sua vida, que é simplesmente ir até o Japão e caçar o Denshi. Só que em troca ela vai conseguir qualquer coisa que estiver ao alcance desses contratantes, o pessoal que está fazendo esse pedido a ela. E no fim das contas ela até questiona o que as suas garotas iriam querer, mas no fim das contas ninguém quer lá grande coisa. Ou sangue, uma não fala nada, a outra diz só Halloween e comida. E o mínimo que pelo menos a Quan Chi quer é de que as suas garotas tenham pelo menos direitos humanos e uma educação básica. Mas isso só vai rolar, obviamente, se ela conseguir completar a sua missão. Nós então voltamos até o Japão, vendo a Makima falando com o Kishibe sobre a Quan Chi. A Quan Chi que basicamente já foi ali há muito tempo atrás a parceira do Kishibe, e ele sabe ali de que se ocorresse ali um torneio no mundo inteiro, reunindo todas as pessoas do mundo, se fosse um torneio só de força bruta, a Quan Chi simplesmente massacraria geral. Ela de fato é um monstro que eles não podem fazer nada. Dificilmente eles vão tentar fazer alguma coisa para impedir ela, pelo simples fato de que tem outros nomes nas listas que vão vir atrás do Denji muito mais perigosos. E as precauções contra a Quan Chi vão ser simplesmente inúteis, então vamos simplesmente voltar tudo isso para o Papai Noel da Alemanha,
Quem diria que Chainsaw Man faria um dia o Papai Noel ser um caçador de demônios? E a Makima até fala de que existem rumores sobre ele ter morrido de velhice, mas isso ainda não é confirmado. E se ele usar o seu demônio com o qual ele tem contrato, tudo isso vai estar um verdadeiro caos. Então é torcer para que ele tenha batido as botas. Só que não vai ser bem assim. Se colocaram o nome desse cara, do Papai Noel, no meio da história, é óbvio que não vão simplesmente descartar ele de uma hora para outra. E é então que nós somos levados até a Alemanha, vendo de que o Natal chegou um pouquinho mais cedo, porque vemos ali um outro mensageiro, agora alemão, se dirigindo até um senhor sentado ali num banco lendo seu jornal, que é simplesmente o próprio, o Papai Noel. Ele simplesmente tem agora a missão de acabar ali, de matar o demônio da motosserra, e em troca ele até ali pede algumas recompensas, como querer adotar 4 crianças, não importa o gênero, e basicamente 3 para usar como contratos e uma para ele fazer o que ele bem entender. Então o velho não é lá boa pessoa. Enquanto isso, a gente vê ali o Denji um pouco mais cabisbaixo, porque no fim das contas a viagem a Enoshima que ele tanto esperava fazer ao lado da Makima não vai acontecer. O Aki até tá falando ali de que se eles lidarem com todos os assassinos que chegarem atrás do Denji de uma vez por todas, eles vão então conseguir ali meio que fazer a viagem acontecer, porque a viagem ela não foi cancelada, a Makima não falou isso, ela só foi adiada por um tempo. Então significa que se o Denji massacrar geral, pode ser de que Enoshima está logo aí. Só que não vai ser tão fácil assim. A gente então vê ali alguns dias depois o Denji e a Power vendo ali alguns patos no lago e eles simplesmente comendo, quando o Denji simplesmente derruba o onigiri dele no chão, e ele, sem pensar 2 vezes, iria pegar e comer. Só que então nós somos apresentados aos guarda-costas que irão fazer a proteção do Denji durante esse arco. Um deles até aí começa a reclamar com o Denji sobre ele estar comendo comida do chão, de haver milhões e milhões de bactérias que podem até mesmo deixar ele doente, e isso vai acabar trazendo muitos problemas para a missão, caso o Denji acabe tendo algum problema de saúde. Só que o Denji tá nem aí. E o Aki até tenta convencer ele e tudo, só que o Denji ainda assim não ouve, simplesmente mete todo o onigiri na boca. E aí a gente até descobre quem são esses caçadores de demônios. Temos o Kusakabe, da 2ª divisão dos caçadores de demônio de Miyagi, o Tamaki, que é o parceiro do Kusakabe, e o Yoshida. Todos eles basicamente junto do Aki e também do demônio anjo irão fazer a proteção do Denji nesse meio tempo. Enquanto isso, a gente basicamente é levado ali para um outro ambiente, onde a gente simplesmente vê ali outros 2 caçadores de demônio já se preparando então para irem ali até onde o Denji está. A gente basicamente vê o Kurose, a outra caçadora de demônios, que há um tempo atrás tinha ajudado o Aki quando ele estava se recuperando após a primeira luta contra o demônio Katana, e levaram até ele para fazer o contrato com o demônio do futuro. E eles estão se preparando para irem até Tóquio para ajudar então na proteção do Denji. E a gente até vê de que, pô, se vai todo mundo ali, vários assassinos do mundo inteiro perseguirem o Denji, o plano não seria só simplesmente trancafiar ele em casa e evitar que ele fugisse? Sim,
seria talvez isso, só que então a gente basicamente tem a explicação do Subaru, que é simplesmente o líder deles, e explica de que demônios têm ali um olfato bem mais aguçado do que humanos. Então a maioria desses caçadores, na verdade todos eles têm algum contrato com algum demônio, então obviamente seria meio que inútil simplesmente esconder o Denji. Então eles basicamente começam ali a viajar de carro rumo a Tóquio, onde no meio do caminho eles acabam sendo atacados por aqueles 3 irmãos americanos, aqueles 3 caçadores de demônio dos Estados Unidos. Eles simplesmente acabam tendo o pneu dos carros furados e simplesmente se chocam de cara com uma árvore. Eles até tentam reagir de alguma forma, só que do nada, quebrando o vidro do carro, simplesmente aparecem armas que atiram neles, eles simplesmente são mortos nisso. A gente vê de que eles então acabam matando geral a sangue frio, e o único que meio que sente algum certo remorso com isso é o irmão mais novo. Mas eles ainda assim fazem questão de enterrar todo mundo, de fazer de certa forma um velório meio que digno, entre aspas. Eles vêm, rezam por ele e tudo, mas no fim das contas o irmão mais novo é o único que simplesmente sente algum pesar pelo que fez. E o Aldo, que é o nome do mais novo, ele simplesmente fica com esse peso, e o irmão mais novo, o irmão mais velho até questiona como ele se sente. Ele tenta fingir de que tá tudo bem, como se não tivesse sido nenhum problema, mas depois disso ele começa a vomitar desesperado. Enquanto a gente também vê a opinião do Joey, que é o irmão do meio, que vê isso como se simplesmente foi pisar num gatinho sem querer. E esse sem querer matou, né? É claro. Mas a gente simplesmente vê a habilidade do irmão mais velho entrando em ação. Eles simplesmente matam esses 3 caçadores de demônio para forjarem ali a morte deles, mas nenhum dos outros caçadores de demônio lá de Tóquio vai saber. Sendo assim, o irmão mais velho, tendo então, todos os 3 irmãos na verdade têm contato com o demônio da pele, vão tomar a aparência desses 3 caçadores de demônio e simplesmente vão atrás do Denji. Eles até ali ficam tentando imitar basicamente o sotaque que o pessoal da cidade do Japão teria, para simplesmente irem de fato agora atrás do Denji. O Denji, que por sua vez está basicamente ali almoçando com a Power e os demais caçadores de demônio que estão servindo de guarda-costas nele. Eles estão comendo lá na lanchonete, a Power como sempre não querendo comer os vegetais que tem no seu lanche, quando simplesmente passa aquela mestra lá daquele caçador russo, que simplesmente já começa ali a botar os seus planos em prática. A Power, que basicamente acaba ali correndo depois, desesperada ali por não querer provavelmente comer os seus legumes do sanduíche, ela simplesmente corre, e o pessoal depois disso acaba indo atrás dela, enquanto nesse meio do caminho a gente vê de que o ataque ao Denji já começou. Porque simplesmente a gente vê de que essa mestra desse caçador russo, a mestra do Touka, ela tem contrato com o demônio da maldição, o mesmo demônio que algum tempo atrás tinha ali um contrato com o Aki. E a gente viu de que o poder dele era simplesmente de caso você fosse perfurado 4 vezes por algum tipo de prego ou estaca, como era a espada do Aki, você seria ali atacado pelo demônio da maldição e seria morto. O Denji já foi furado ali 3 vezes sem sequer perceber, e o último ataque sobraria então para o Touka, para que ele matasse então definitivamente o Denji e assim passasse no teste da sua mestra e herdasse então os contratos com todos os demônios que ela tem. A gente então mais uma vez muda de cenário, basicamente vendo a Kobene, que se tornou até que bem amiga do Infernal da Violência. Ele que basicamente paga ali um sorvete para ela, como ele não pode comer por conta da máscara de gás tóxico que fica jogando esse gás na cara dele para diminuir o poder dele. Ele simplesmente fica feliz de ver ela comer, então ela começa ali a comer felizona o sorvete, enquanto ela até ali começa a falar um pouco sobre
o passado dela, então ela percebe um pouco sobre o Galgali, de que é o infernal da violência. Por mais que ele seja o infernal da violência, ele não é alguém violento, é o completo oposto. Ele mesmo se vê como alguém de paz e amor. E até uma certa ironia, por ele ser o demônio da violência, era pra ele ser alguém absurdamente louco, tirânico, mas é alguém mega de boa. E ele se dá isso daí basicamente por conta de que, por ele ser o infernal, o corpo dele ainda é ali o receptáculo de um corpo humano, só que ele ainda conseguiu manter um pouco mais da sua racionalidade. Ele consegue se lembrar ali basicamente de algumas memórias do seu passado, e é por isso que ele é alguém tão de boa, tão paz e amor. Só que no meio do caminho eles basicamente acabam se encontrando com um daqueles 3 caçadores que estavam indo até Tóquio. Só que na verdade eles estão mortos. Estão mortos. E esse daí é simplesmente o irmão mais velho dos 3 irmãos caçadores de demônio americanos, que se passa pelo Kurosa, que é ali um dos 3 caçadores de demônio que estava indo até onde o Denji está para fazer a proteção dele. E ele simplesmente vem desesperado tentando chegar até o Denji, ele falando basicamente sobre a morte dos seus parceiros e pedindo ajuda, enquanto isso é uma completa manipulação. Ele tá manipulando todo mundo, enganando geral para chegar então até o Denji. O Denji, que por sua vez permanece ainda ao lado da Power, sendo escoltado por todos os guardas-costas, e ele se sentindo agora um pouco desconfortável, porque não é só eles não estão sendo exatamente protegidos, eles na verdade só estão sendo usados como iscas para poder então atrair os caçadores de demônio que vão vir atrás do Denji. E basicamente é isso. O Denji, ele não vai ser morto facilmente por ninguém, diferente da maioria dos caçadores de demônio, que são todos humanos. Então eles vão usar o Denji como isca, porque ele não morre facilmente, para poderem matar ali quem vier atrás dele. A Power vê o que isso é algo completamente injusto, e é. Mas esse daí ainda é só o comecinho desse novo arco, desses caçadores de demônio internacionais que vão começar essa caçada ao Denji. E ainda tem muita reviravolta. A gente ainda vai ver Quan Chi lutando, Papai Noel mostrando as suas reais habilidades. Vai ter muito plot twist nesse arco, mas isso daí já é conteúdo para um outro vídeo. Eu já vou então me despedindo de todos vocês, o vídeo já vai ficando por aqui, mas antes disso eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos do canal. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais Chainsaw ou não, eu trago mais, mas isso daí é a cargo de vocês. Eu tô aqui, peça e tudo mais, mas então, falou, valeu e fui!